Olá, boa noite. Hoje é 6/9/2023. Eu vou ler essa palavra para você. Essa palavra é muito séria, mas muito séria mesmo, muito séria, muito importante. Que quem falou esta palavra foi uma pessoa que aceitou Jesus, que se batizou, uma pessoa que subjugava o corpo, uma pessoa que conhecia a lei de Deus. Então, o tema dessa mensagem é primeiramente, eu quero ler para você uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, tenha misericórdia do seu próximo. Então, o ser humano, ele está debaixo da lei enquanto estiver vivo. O ser humano, nós estamos debaixo da lei enquanto nós estivermos vivos. No sentido do assunto que eu vou ler, lógico, mas em outro sentido também. Então, em Romanos, capítulo 7, versículo 1 está escrito assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que estiver vivo. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for douto com o marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for douto com o marido. Então o que é que estava acontecendo? Eu vou explicar para você o que é que estava acontecendo. Lá na igreja de Roma e em Israel também tinha esses problemas de pessoas que se casavam e simplesmente endureciam o coração e queriam se divorciar, ou a mulher do marido ou o marido da mulher, mas geralmente eram os maridos que se divorciavam das mulheres, porque na lei, na própria lei, Moisés tinha permitido a carta do repúdio, do divórcio, e eles não iam com a cara da mulher, não gostavam depois de 2, 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses, ou um ano, e eles queriam se divorciar por qualquer motivo. Paulo, entendendo a lei, a graça e o amor de Deus e o novo mandamento, que ele teve um encontro com Jesus, e Deus e Jesus é muito sábio, muito inteligente, ele pegou ele sendo um fariseu, um escriba, um doutor da lei, uma pessoa que estudava a lei, justamente para esclarecer isso para nós e para o povo da época. E ele mostrou para os irmãos que eles estavam ali casados e queriam, na verdade, se divorciar, se deixar das mulheres, se espelhando na lei, né? Sobre a carta de repúdio. Mas ele mostrou para os irmãos que enquanto o homem ou a mulher estiver viva, ele está debaixo da lei. Então, o que eu quero dizer para você, antes de você se casar, você que é mulher ou você que é homem, você tem que prestar atenção e tem que não tomar decisões ou atitudes que pode lhe complicar eternamente ou lhe complicar até fisicamente. Por quê? Porque dependendo se você casar com uma mulher, se você for deixar ela, ela pode não aceitar e pode chegar até mesmo a tirar a própria vida. Então você tem que ter essa responsabilidade, você como homem, de não deixar a mulher por qualquer motivo. E a mulher do mesmo jeito. Não deixar o marido por qualquer motivo, porque eu tenho duas pessoas que são minhas amigas, que infelizmente não vou citar não, pode ter certeza que elas querem e se deixaram dos maridos, e os maridos até hoje não conseguem entender o porquê. Eles não, na verdade, eles não querem o término, né, do relacionamento, do casamento, por o fato, por o fato de que, vou explicar para você, por o fato deles gostarem dela, deles se amarem e terem filho, e por o fato deles terem sido um bom homem para elas, não um mau homem. E às vezes você que casou com a sua mulher e você acha que por passou 20 anos ou 30 ou mais, você acha que a mulher ali não vai sofrer fisicamente ou psicologicamente ou espiritualmente, mas isso pode chegar a acontecer. Se você for deixar a mulher por qualquer motivo, por não querer mais ou qualquer outro motivo, a sua mulher ou o seu marido, se você fizer isso, pode infelizmente ali querer dar fim na própria vida, querer tirar a própria vida ou
não vai perdoar você, vai gerar uma amargura no coração, no pensamento. Aí o que é que vai acontecer? Você vai ser culpado se ela tirar a vida ou se desviar do caminho certo, que é o caminho de Deus. Lógico, nós sabemos que o caminho certo é Jesus Cristo. As Escrituras nós sabemos que é o caminho certo. Todo ser humano sabe que as Escrituras é o caminho certo. João 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Mas por que eu lhe aconselho isso? Porque você pode fazer uma coisa que a sua alma pode custar a sua alma. Ou então você pode fazer algo da pessoa desanimar e abandonar Deus e se afastar totalmente de Deus e perder a salvação. E aí você acha que Jesus vai passar a mão na sua cabeça e dizer assim: fulaninho, me desculpe aí, eu lhe desculpo. Tem coisas que Jesus pode perdoar, né? Não considerar a transgressão ou o pecado ou a injustiça. E se você pedir de coração, lógico, nós sabemos que se nós pedir perdão a Jesus e confessar os nossos pecados, Ele nos perdoa. Por isso que todo dia você tem que pedir perdão a Deus. Deus me perdoa por eu ter pensado mal, ter falado mal, ter caluniado a pessoa, ter inventado algo da pessoa. Meu Deus, eu sei que ela não fez, eu sei que Ele não fez. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim e Deus lhe perdoará. Então, em Romanos 7, versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, e aos que não sabem te conhecer, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, todo o tempo que o homem está vivo, a lei tem domínio sobre nós. E não só a lei entra em casamento, primeiramente está citando a lei. Porque a mulher que está sujeita ao marido, ela começou a entrar nesse assunto também. Enquanto ele vive, está ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então tem a lei do marido. Tem a lei do marido e também ter a lei da esposa. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for todo o marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então nós estamos mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então por isso que nós não podemos se entregar para Satanás, o diabo e os demônios, se entregar para o pecado. Por quê? Porque nós temos que dar fruto para Deus. Então, todo dia, se você errou ontem, você tenta acertar hoje. Se você falhou ontem, tenta não falhar hoje. A minha vida é assim. Eu não gosto e nem vivo praticando o mesmo erro todo dia. E, na verdade, o certo é não praticar o mesmo erro todo dia. Então, Deus abençoe você e sua família. Veja, esses assuntos, eles têm na Bíblia. Então, um homem que casou com uma mulher no civil, casou no civil com uma mulher e está ligado pela lei, enquanto está vivo. Entenda que quando ele falou o corpo de Cristo, ele não está anulando o que ele falou no início. Entenda, você tem que entender as escrituras, que um assunto não anula o outro. Não anula, então ele não está anulando. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Entenda, ele não está aqui anulando isso. Sabe por que Paulo está escrevendo isso? Vou explicar para você. Porque ele disse: o que Deus ajuntou não separe o homem, ponto. Por isso que Paulo também escreveu sobre isso. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera, não será chamada adúltera se for do outro, ou se tiver sido por infidelidade conjugal ou prostituição. Deus abençoe você e sua família. Só para você entender esse assunto.